capítulo 17 de 1 Reis, versículo de número 14, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia aos céus, peça para que o Senhor fale conosco. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Senhor, a nossa alma se regozija, meu Deus, e se alegra, Senhor, na tua presença. Meu Deus, aqui está a tua palavra que é fiel, a tua palavra, meu Deus, que é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Meu Deus, fala com a igreja, fala com meus irmãos, fala, Deus, com os ouvintes da tua palavra. Meu Pai, tira os empecilhos, tira os impedimentos, meu Deus, alcança os de perto, os de longe, todos os necessitados. Supre agora a necessidade da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos, amados, desocupe vossas mãos, dê uma salva de palmas bem alegre para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é fiel e poderosa, não só para o povo judeu, mas para todos nós, que somos os judeus de Cristo. Nos dias de hoje, todos nós que cremos na palavra do Senhor, que aceitamos o seu Filho Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da nossa alma. Estamos aqui diante dessa palavra que vai falar acerca da viúva de Serepta. Mas antes de nós falarmos acerca da viúva de Serepta, da situação a qual essa mulher ela se encontrava, e sobre a promessa que lhe fora feito no momento de prova, no momento de dificuldade. Nós precisamos entender que o cenário que estava acontecendo em Israel era um cenário muito estranho, era um cenário deplorável e muito preocupante para todos aqueles que confiavam em Deus, não talvez a grande maioria, mas uma parte que acreditava, que confiava no Senhor, e estava vendo algo ali dentro de Israel, que a ira de Deus teve que ser manifesta sobre Israel, e aquilo que repercutiu, a gente sempre fala que tudo aquilo que acontece, não só naqueles dias, mas tudo que acontece em Israel repercute no mundo inteiro, não fica só em Israel, o mundo inteiro sente. Por isso que a Bíblia diz para nós orarmos para que haja paz em Israel, que haja paz nos muros de Jerusalém, e então, havendo paz em Jerusalém, haverá paz na terra. E por que nós dissemos isso? Porque a situação que estava acontecendo no meio do povo de Israel repercutiu, atingiu até mesmo Serepta. Deus abençoe, presidente. Até mesmo Serepta, outro povo, outra nação, que não tinha nada a ver com o povo de Israel. Só que detalhe, a palavra de Deus fala para nós em Eclesiastes, e a Bíblia é clara em dizer que tudo que acontece para o ímpio, acontece para o justo e vice-versa. Como o sol, ele nasce para todos, a chuva vem para todos, assim também, no momento de prova, no momento de processo que há sobre uma nação, por exemplo, Israel, reflete no mundo todo. E qual era esse processo? O que é que estava vendo? Qual era o cenário? O que estava por detrás das cortinas e que tinha que ser revelado? O capítulo 16, o versículo 29, vai mostrar para nós que um novo rei, ele vai começar a reinar, e o nome desse rei era Acabe, filho de Uri. E esse Acabe, ele começa a reinar sobre Israel. A Bíblia diz que no ano 38º do rei de Asa,
né, que reinava sobre Judá. E a Bíblia diz para nós que esse Acabe, filho de Onri, sobre Israel e Samaria, ele vai reinar cerca de 22 anos. Era um bom tempo, reinar 22 anos, maravilha. Só que o que vai acontecer, meus irmãos? Esse homem chamado Acabe, no versículo de número 30, a Bíblia vai dizer para nós que esse rei, ele vai fazer tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Veja que tem gente que parece que tem a incumbência, parece que ele recebe uma missão, parece que ele recebe um cajado pesado, e que ele tem que ser diferenciado dos outros, ele precisa entrar em evidência, ele precisa ser visto por todos, e então ele vai fazer algo sobrenatural, ele vai fazer algo fora do normal, para que a sua fama, para que a sua presença, aliás, o seu nome seja conhecido por toda a terra. E a Bíblia mostra que os outros reis que houveram antes não foram reis bons, foram reis ruins. Só que Acabe, ele consegue sair, ele consegue sobressair a todos os que antecederam. Ele foi um homem cruel, ele foi um homem rebelde. E interessante que a palavra do Senhor, no verso 31, diz que como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Ele vai casar com uma mulher que, segundo até mesmo a própria Bíblia, vai mostrar que ela era sacerdotisa de Baal. O seu pai era sacerdote, era uma mulher estrangeira. Era um povo que tinha outra cultura, que tinha outros hábitos, que tinham outros deuses, por exemplo, Baal. E ele vivendo em toda a sua forma maligna de reinar, oprimindo o povo, enfim. Não bastando só isso, ele vai por coisas de negócios, de melhorar o relacionamento com os países. Ele casa-se com Jezabel. E quando se fala Jezabel, por mais que alguém não leu a biografia de Jezabel, quando se fala em Jezabel, alguém já pensa, já vem algo na mente. É igual quando se fala no diabo, quando fala em diabo, alguém pensa algo maligno. Quando fala em Jezabel, alguém também pensa algo não normal, como todas as mulheres. Quando alguém fala no nome de uma mulher, Maria, Ana, sei lá, alguém ouve o nome, entendi. Agora quando fala Jezabel, algo bate mais forte. A pessoa pensa, Jezabel? O que essa mulher fez? Quem é essa mulher? É um nome diferente, um nome que traz um determinado peso. E esse Acabe, já não sendo só ele mau, ele vai se unir com Jezabel. Vai se unir, agora as forças das trevas, vai se unir sobre o reino de Israel. E o versículo 32 vai mostrar para nós que Acabe, ele vai levantar um altar a Baal, na casa de Baal, em Samaria, na capital de Israel. Ele vai levantar uma casa para Acabe, vai levantar um templo, e dentro desse templo, ele vai edificar um altar para Baal, sabendo que ele era líder do povo de Deus, sabendo que ele governava o povo de Deus. Ele já tinha tido experiência com Deus antes, o seu pai já havia tido experiência. Ele não era uma pessoa sem conhecimento acerca de Deus, ele tinha conhecimento, mas para cutucar Deus, para ofender Deus, em Samaria, ele vai edificar um templo. Ele vai, não só edificando, ele vai fazer um altar.
E a Bíblia vai mostrar para nós que ele levanta esse altar, e o que ele vai fazer? Ele vai se prostrar. Acabe vai adorar a Baal. Acabe vai cultuar a Baal, juntamente com a sua esposa, vão oferecer sacrifício a Baal. Até aí, tudo bem. Também fez Acabe bosque de madeira, que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então nós vemos aqui que Acabe, ele está procurando todos os meios, ele está procurando todas as formas, não de tocar no povo de Israel, mas ele está procurando formas de tocar em Deus. Ele está querendo mexer com Deus, ele está querendo cutucar Deus, ele está querendo sangrar Deus, ele está querendo fazer alguma coisa contra Deus. Meus irmãos, preste bem atenção uma coisa. É interessante nós olharmos para esse texto, quando a Bíblia fala para nós, né, só para a gente entender, quando a Bíblia fala para nós lá no capítulo 3 de Malaquias, quando a Bíblia, o profeta faz uma pergunta sendo usado pelo Senhor, e aquela pergunta é a seguinte: pode o homem roubar Deus? Alguém pode olhar para este versículo e dizer: isso é impossível. Aqui a Bíblia está mostrando para nós que Acabe fez o bosque de madeira, e ele fez para quê? Para irritar o Senhor. Então, lá em Malaquias 3, está perguntando: o homem pode roubar Deus? Alguém pode dizer impossível. Aqui nós olhando para essa situação, nós vemos Acabe edificando um bosque para quê? Para irritar Deus. Pode o homem irritar Deus? Alguém pode dizer não, é impossível irritar Deus. Lá no capítulo 3 de Malaquias, o profeta vai responder dizendo: lógico que o homem pode roubar Deus. De que maneira que o homem rouba Deus? O homem, ele rouba Deus não pagando, não devolvendo os dízimos e as ofertas ao sábado. Então, com maldições sois amaldiçoados. Crê ou não crê, é a sentença. Aqui a Bíblia está mostrando que Acabe, ele vai ofender a Deus. Será que Acabe vai conseguir ofender a Deus? Alguém pode dizer: não, pastor, o que ele está fazendo vai refletir nele mesmo. Só que detalhe, meus irmãos, quem fez Acabe foi Deus, quem criou todas as coisas foi Deus. Deus, ele coloca o homem para cuidar daquilo que Deus fez, e toda ação haverá uma reação, seja para o bem, seja para o mal, mas haverá uma reação, e nós precisamos estar cientes disso. Por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque para nós que estamos na presença de Deus, hoje está normal, hoje no mundo está dizendo-se dessa maneira, que não precisa santidade para servir a Deus, não precisa obediência para servir a Deus. Da maneira que nós quisermos, nós poderemos servir a Deus. Deixa eu dizer uma coisa: nós poderíamos servir a Deus da maneira que nós quiséssemos, se nós não tivéssemos os mandamentos, a lei de Deus. Se nós não tivéssemos a Bíblia Sagrada, então nós poderíamos servir a Deus da maneira que nós quiséssemos, da maneira que nós pensássemos, da maneira que nós achássemos bom, ou enfim. Mas eu creio que mesmo assim Deus levantaria profetas, Deus levantaria pessoas cheias do Espírito de Deus, escreveria mandamentos, escreveriam leis, como ele usou Moisés para escrever, para que o povo pudesse ser abençoado na presença de Deus. Então, a Bíblia está mostrando para nós que Deus,
quer que nós andemos segundo a sua lei. A Bíblia está dizendo que Deus quer que nós andemos segundo a sua vontade. A Bíblia está nos ensinando que o que nós fazemos aqui vai refletir mais cedo ou mais tarde nas nossas vidas, tanto para a bênção quanto para a maldição, tanto para o que é bom quanto o que é para ruim. O capítulo 17, aqui em questão, do primeiro livro de Reis, a partir do verso de número 1, a Bíblia vai mostrar para nós, vai entrar em cena um homem da terra de Tibe, né? Como a Bíblia fala aqui, Tisbita, né? O nome desse homem é Elias, da terra de Tisbe. Esse homem, ele entra em cena agora, que ele era lá dos moradores de Gileade, e esse profeta enviado por Deus vai chegar em Samaria, em Israel, e ele vai direto ao mandatário mor de Israel. Como eu disse para os irmãos, enquanto Acabe, ele havia construído o templo, havia edificado o altar, estava pecando deliberadamente, ele e a sua esposa, tudo bem, mas a partir do momento que Acabe, ele determinou por lei que a nação de Israel precisava se voltar contra os céus e adorar Baal. O povo tinha que ser devoto a Baal, o povo precisava oferecer sacrifício a Baal, o povo tinha que abandonar a força de Israel, o povo tinha que abandonar o Deus dos exércitos de Israel e adorar Baal. Espera aí, agora foi demais, agora Deus não vai admitir, agora Deus não vai aceitar, né, esse divórcio, Deus não vai aceitar essa relação ser impedida, por mais que for. Mas vai entrar em cena Elias, e Elias vai dizer bem assim para Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel. Olha o que ele está dizendo: vive o Senhor, Deus de Israel. Por quê que Elias fala dessa maneira? Primeiro, o atual Deus de Israel, chamado Baal, ele não estava vivo. Por quê? Porque Baal, ele era um Deus feito pela mão dos homens. Baal era um ídolo. Baal, ele tinha olho, mas não enxergava, era cego. Ele tinha ouvido, mas não ouvia as preces. Ele tinha boca, mas ele não falava. Ele tinha mão, mas ele não apalpava. Tinha pés e não andava. Não havia em Baal espírito de vida algum. Por isso que ele diz: vive o Senhor, Deus de Israel. O Deus de Israel vive, ele não está morto e ele não é Baal. Você está entendendo, querido, que há uma diferença? E deixa eu dizer uma coisa que não tem, entre muitas, mas uma das principais maneiras de um homem ferir Deus, de um homem ferir a santidade de Deus, como eu já falei no capítulo 3, de roubar a Deus. Uma das maneiras de um homem ferir a Deus é mediante a adoração aos ídolos, às imagens de escultura. Você quer ofender Deus? Se prostra diante do ídolo. Você quer ofender a Deus? Você quer que Deus vire as costas para você? Ofereça qualquer sacrifício a Deus, a algum Deus feito pela mão do homem. Pastor, mas ela é bonitinha, essa santa, esse santo. Meus irmãos, todo santo, todo ídolo, toda imagem de escultura tem um demônio dentro. Toda imagem de escultura há um espaço para um demônio. Está ali dentro ouvindo a tua prece, ouvindo a tua oração, ouvindo ali aquilo que você falar, para ele agir
você achar que é o ídolo que está fazendo alguma coisa. Não seja enganado e não provoque a ira de Deus, porque a Bíblia está dizendo que vive o Senhor, o Deus de Israel. Ele está vivo, e a palavra de Deus diz que esse Deus, Ele é a força de Israel. Deus, Ele é a minha, Ele é a tua, Ele é a nossa força. Quem crê que Deus é a tua força, exalte e glorifique o Senhor nesta noite. E a palavra do Senhor vai dizer: olha, eu estou perante a face, e Ele diz: em cuja presença estou, em cuja face eu estou, que é na presença do Senhor. E Ele vai profetizar, vai dizer: olha, nestes anos, Ele está dizendo no plural, não é nesse ano, não é no término, Ele está dizendo nestes anos. O profeta está falando no plural. Nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele está dizendo que ele está na presença de Deus, ele está dizendo que ele está com a palavra, e ele está dizendo que ele está falando no nome do Deus vivo de Israel, não é no nome de Baal. Ele está dizendo: olha, não vai ter chuva, não vai ter orvalho, a não ser sobre a minha palavra. Meus irmãos, preste atenção, qual é a consequência mínima de não haver chuva e nem orvalho sobre a terra, aqui no plural, nestes anos? Alguém pode dizer: ah, mas não tem problema, eu arrumo, eu vou para outro lugar, eu arrumo, sei lá, eu tento arrumar um escape, uma porta de escape, eu tenho ar condicionado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Meus irmãos, mas a gente não vive só disso. Presta bem atenção que a falta de chuva, como ele mostra aqui, nestes anos que não haverá chuva e nem orvalho, o que isso vai trazer para nós? Vai trazer necessidade. Necessidade do que? Primeiro, da água, porque os córregos iriam secar, os lagos secariam, as fontes secariam, as cisternas secariam, os animais morreriam, as aves morreriam, não haveria peixe, porque as águas iriam se secar, a terra não iria produzir alimento, porque não tem chuva. Como que vai produzir alimento sem água? Pronto, só aí, dizendo isso para não falar outras coisas, já havia acontecido o caos sobre Israel. Era a palavra profética. Ele diz: só vai ser mudado o quadro sobre a minha palavra, e essas são as minhas para ti. Tchau. Vai passar uma semana, nada. Vai passar um mês, nada. Passa-se um ano, 6 meses, nada. Passa-se um ano, nada. Acabe começa a se desesperar. Vai chegar o tempo da chuva agora, vamos ver o que vai acontecer. Chega o tempo da chuva, que chuva? Chega o tempo do frio, vai chegar o tempo do frio, que frio? Vai chegar o outono, que outono? E é verão 24 horas. É verão, entra ano, sai ano, é verão. Não tem chuva pouca nem muita, não tem orvalho, não tem nada. É calor o tempo inteiro. Sabe o que é isso? Maldição sobre a nação de Israel. Por causa do quê? Porque o povo se voltou à idolatria. Porque o rei conduziu o povo
povo a se prostrar aos pés de Baal. E por causa dessa desobediência, por causa desse caminho, que eles começaram a andar, ia haver uma consequência. E Salomão fala aqui em Provérbios que há caminhos que para o homem eles parecem direito, mas o fim, o término desse caminho é caminho de morte. Israel estava agora andando no caminho de morte. O que vai acontecer, meus irmãos? A Bíblia vai mostrar que o Senhor, Ele vai dar ordem para Elias, porque Deus ele não tem o inocente por culpado ou culpado por inocente. Elias era inocente. A Bíblia diz que o Senhor vai falar para Elias, dizendo: olha, Elias, vai-te daqui e vira para o oriente, e você esconde junto ao ribeiro de Querite, que está ali diante do Jordão, bem na frente do Jordão. Fica lá, se esconde lá. Detalhe: e há de ser que você beberá da água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então Elias, ele vai fazer segundo a palavra de Deus. Ele vai sair diante de Baal, diante de Acabe. Elias vai para o ribeiro que está na frente do Jordão de Quiriate. Ele vai se esconder, vai ficar no lugar, na brecha, e o Senhor vai dizer: você vai beber da água daquele ribeiro constantemente. Você vai beber água. Senhor, mas eu só vou viver de água. Fica tranquilo, porque eu já ordenei aos corvos, e eles levarão pão e carne para ti pela manhã e pela tarde. E o que vai acontecer então? Elias, ele vai fazer segundo a vontade de Deus. E a Bíblia diz no verso 6 do capítulo 17, que os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então Elias estava em paz, Elias estava tranquilo, a comida, a água para ele estava garantida. Só que, meus irmãos, nós não podíamos esquecer que a seca era grande, que tudo estava se evaporando, estava acabando, a água estava virando vapor, estava acabando, cada dia diminuía a água na terra. Talvez Elias se preocupasse, mas a maior preocupação estava em Acabe. Cada dia que Acabe que passava, aquelas palavras de Deus batia como um martelo no coração de Acabe: não vai haver orvalho, não vai haver chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. E passa-se um mês, aquelas palavras batem, passa um ano, passa um ano e meio, passa dois, e aquela palavra batendo como um martelo, e aquilo trazia ódio para Acabe, porque os seus animais morriam, porque as pessoas estavam morrendo de fome, não havia água, o desespero estava grande. Mas mesmo no tocante a todo esse sofrimento, Acabe, sabendo que o problema era por causa do seu pecado, Acabe não teve coragem de se humilhar diante de Deus, pedir a Deus perdão, pedir a Deus misericórdia, desfazer tudo o que ele fez para Baal e levar o povo novamente a adorar a Deus. Acabe não faz isso. Acabe não se humilha, Acabe não reconhece os seus pecados. Todavia, porém, o ódio aumentava cada dia mais contra a vida do profeta, contra a vida de Elias. Só que nós precisamos ver algo que é interessante, que Acabe, ele vai mandar caçar, posteriormente, ele vai mandar caçar Elias, e para matar, ele quer destruir Elias. Meus irmãos,
O profeta diz aqui no verso 1 do capítulo 17, que só haveria chuva na terra sobre a sua palavra, sobre a sua ordem. A chave estava com ele. Se Acabe mata Elias, antes de Elias profetizar chuva sobre a terra, a pergunta é: o que seria daquele povo? O que iria acontecer com aquele povo? Seriam todos exterminados, queimados pelo fogo, porque só Elias poderia orar e a água descer. Não tinha outro, era só Elias. Só que vai acabar a água do ribeiro, os corvos não viriam trazer pão e água. Passa-se muito tempo, talvez meses ou anos, e a palavra do Senhor vai mostrar que o Senhor, então, sabendo, ele vai dar ordem. No verso de número 9 do capítulo 17, o Senhor vai dizer: Elias, levanta e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, ou seja, mora ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Nós observamos aqui que em todas as fases do processo, Deus, ele vai guardando o seu povo. Será que era só Elias que era temente a Deus? Eu não sei, meus irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: como é bom nós temos um diferencial, como é bom nós temos um contato íntimo com Deus, como é bom nós temos a presença de Deus na nossa vida, que Deus não nos desampara, que Deus não nos deixa no vento. O povo estava na prova, Elias estava bebendo da água fresca do ribeiro, o povo não tinha o que comer porque a terra não produzia, mas Elias comia carne, comia pão pela manhã e pela noite. Quando acaba tudo, e agora, antes que ele murmure, Deus diz: levanta, vai para Serepta, que fica em Sidom, vai para lá, habita lá, mora lá, não é só para passar não, mora lá, fica lá, porque eu já provi uma viúva lá em Serepta, que ela vai cuidar de você, que ela vai te alimentar, que ela vai te sustentar. Fica tranquilo e obedeça a minha palavra e vai para Serepta, que é em Sidom. Alguém ouvindo, olhando para essa palavra, talvez poderia dizer: eu preciso que Deus fale comigo. É como tem muita gente às vezes que no tocante a uma ordem de Deus, a pessoa quer fazer prova, avaliação, e de repente no final de toda a prova, avaliação, ele é reprovado. Aqui Elias, ele não vai questionar Deus, ele faz como Abraão. Abraão ouve a voz de Deus: vai para essa terra que eu estou te mandando, vai para essa terra, porque lá eu, Deus, vou te exaltar, eu vou te engrandecer o teu nome. Sai da tua casa, sai da tua família, sai da tua terra e vai. Eu vou te mostrar o lugar, então somente peregrina. Abraão, ele dá ouvido e ele vai, ele não questiona. Sabe qual é o mistério, meus irmãos? Sabe às vezes qual é o problema de muita gente? O problema chama-se comodismo. Ah, tá cômodo para mim. Não, tá bom aqui, tá confortável. Ah, tá ruim, mas tá bom. Ah, eu tenho que beber, eu tenho que comer, tá ótimo. Paulo falou isso. Só que a ordem de Deus é: levanta e vai. Ah, Senhor, mas depois, meus irmãos, nós não enxergamos o que está por vir, nós não enxergamos o que está lá na frente, nós não sabemos o que está por detrás, nós só enxergamos o que está acima da nossa cabeça, ainda com limite de distância. Por isso, se Deus diz vai, vá. Se Deus diz fica, fica. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele conhece tudo.
Deus, ele vê tudo, Deus, ele sabe de tudo. A nossa vida, ela está na mão de Deus. É Deus que guarda, é Deus que cuida, é Deus que trabalha na nossa vida, é Ele que opera. Ah, Deus falou, mas eu acho que não é Deus não. Ah, Deus falou, mas eu não confiei no profeta. Ah, Deus falou, mas vai que não é Deus, vai que é a emoção do profeta. Deus falou, mas vai que o profeta ouviu alguma coisa acerca de mim, está falando aquilo que ele ouviu. Elias tinha duas opções: dar ouvido à voz de Deus e ir, ou ignorar a voz de Deus e ficar ali diante do riacho, seco, sem corvo. Não tinha corvo, nem se ele quisesse comer o corvo não ia vir mais. Não tinha mais carne, não tinha mais pão. Ele precisava obedecer, ele tinha que ouvir a voz de Deus e ir. E o que vai acontecer? Ele vai. Só que, para surpresa de Elias, quando ele chega, a Bíblia diz que ele chegando à porta da cidade, ele vai ver ali uma mulher, ele vai ver ali uma viúva. E essa viúva, ela estava apanhando lenha. Meus irmãos, interessante que a Bíblia aqui não mostra o que se passou na cabeça de Elias quando o Senhor manda ele ir para Sidom. Se fosse muitos profetas hoje, o que passaria pela cabeça? Estou solteirão, estou aqui na prova terrível, no deserto, literal. Agora Deus me manda ir para outro país. Chegando lá, vai ter uma viúva. Certamente ela pode casar, eu também posso, porque eu estou solteiro. Vai que essa viúva tomou posse de uma grande herança. Estou abençoado, em outras palavras, vou amarrar meu burro na sombra, estou bem. Muitos hoje pensariam dessa maneira: Deus é tremendo, estou abençoado, lá não tem prova como aqui, está tudo bem, é outro país, eita, só glória. Talvez ele corre, vai desesperado, imaginando, pensando, se fosse o profeta de hoje, como será que ela é? Será que é loura? Será que é morena? O país lá, como será que é as mulheres de lá? Mas Elias, ele não pensa isso, a Bíblia não relata para nós que ele pensa, mas ele vai. Quando ele chega no portão da cidade, ele vê uma viúva. Ele vê que as coisas estão como lá em Israel, a seca. Ele não vê nada verde, tudo seco. E ele vê uma mulher, uma viúva, humilde, miserável, pobre, pegando alguns galhos, alguns gravetos, fazendo ali uma trouxinha de graveto para levar, para acender um fogo. E a palavra do Senhor mostra para nós que quando ele vê essa viúva apanhando lenha, ele vai dizer para aquela viúva: olha, no verso de número 10, traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água que eu beba. Ele está sedento, ele está com muita sede. Primeira coisa que ele vai pedir: eu quero numa vasilha um pouco de água, eu tenho sede. E a Bíblia diz que essa mulher, ela dá ouvido, e essa mulher então, ela obedece, ela vai buscar a água. Só que no tocante à sua ida para buscar a água, a Bíblia vai mostrar para nós então que ele vai interromper a sua ida com outra pergunta, dizendo para a mulher: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ele vai pedir para aquela mulher um pedaço de pão, que ele também está faminto, ele está com fome. Ele pede água, agora ele pede pão àquela mulher.
Meus irmãos, e nós vemos que o coração daquela mulher era um coração ruim, porque aquela mulher, na primeira coisa que ele pediu água. Ela está pronta para lhe oferecer água. Só que o segundo pedido que ele fez, aí não foi brincadeira, ela foi questionar. Aquela mulher não aceitou de primeira. A Bíblia diz para nós que essa mulher, ela vai dizer para Elias, no verso de número 12: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, Deus é testemunha e não minto, senão um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei esses 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Só tenho aqui esses 2 gravetos. Vou preparar algo ali para o meu filho e para mim. Nós vamos comer e vamos morrer, porque nós não temos mais nada. Olha a situação, olha aonde Elias se mete. Fosse outro profeta dizer, mas Deus diz que essa mulher, Deus falou lá atrás que essa mulher ia cuidar de mim. Deus diz lá atrás que essa mulher ia suprir as minhas necessidades. Eu ia beber, eu ia comer, eu ia morar em Serepta, mas essa mulher não tem nada, é pobre. Essa mulher vai morrer agora com o filho. Será que tem outra? Não, era aquela. Ele não errou, Deus não erra endereço. E o que vai acontecer, meus irmãos? A Bíblia vai dizer que Elias vai dizer para aquela mulher, depois que ela diz que ela ia comer o filho e morrer, Elias vai dizer, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Qual é a palavra? Vai fazer o bolo, vai e prepara o bolo. E ele diz, porém, faze isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo para fora, depois fará para ti e o teu filho. Veja como que Deus ele trabalha. Meus irmãos, todas as coisas na nossa vida, nós não podemos esquecer, nós temos a presença de Deus. Nós não podemos esquecer que as coisas para Deus estão em primeiro lugar. Sobre Elias, Elias não estava ali apenas Elias. O Espírito de Deus estava sobre a vida de Elias. Deus estava direcionando cada passo de Elias. A palavra que Elias proferia não era dele, mas era a palavra de Deus. E Elias agora, quando ele ouve aquela mulher dizer que ia fazer o bolo para ele, o filho comer, ia morrer, ele diz, faz primeiro, faz uma parte pequeno para mim, para que eu coma, e depois faça para ti e para o teu filho. Ou seja, a presença de Deus que estava na vida de Elias ia ser o primeiro a receber a obra daquela mulher. O primeiro ela ia fazer para Deus que estava na vida de Elias. E depois faça para ti e para o teu filho. Eu olho para essa palavra e eu observo como que essa mulher agora ela vai ficar. Qual é a decisão? Essa mulher ficou numa bifurcação. Será que é verdade desse homem? Será que não? O que eu tenho que fazer para ele primeiro? E eu e meu filho? Nós vamos comer menos? Vamos ter que dividir esse pouquinho para 3? Ela precisava decidir. Ela obedece ou não obedece? Ela faz ou não faz? Ela crê que Deus é na vida dele, que Deus está ali direcionando os passos daquele homem, ou nas nossas vidas, meus irmãos, quantas coisas elas são de Deus e nós a ignoramos? Quantas coisas da nossa vida é para Deus e nós tomamos para nós? Quantas coisas é primícia, é para Deus, e a gente dá pro gato, pro cachorro, joga fora. Ah, é mesmo, né? Puxa vida, tinha que fazer para Deus, tinha que ser para Deus, mas Deus entende, na semana que vem, o mês que vem, o ano que vem. Sabe o que isso traz? Isso mostra a nossa desobediência
Isso mostra a nossa rebeldia, isso mostra o nosso pecado contra Deus, e isso revela para nós que amanhã, mais cedo ou mais tarde, o dedo de Deus ele será tocado sobre a nossa vida. Quantas pessoas têm sentido o dedo de Deus, têm se desesperado? Já conheci pessoa: pastor, faz campanha, faz isso, faz aquilo. Você vai lá, faz campanha, ora, jejua, se consagra, e Deus fala: não adianta, porque é eu que estou tratando com ele, é eu que estou tratando com ela. Não adianta, faça o que você quiser, mas eu não vou mover o meu dedo. E o que a gente faz? Vou deixar a campanha, vou fugir, vou quebrar? Não. Meu irmão, vem aqui, minha irmã, vem aqui. É o seguinte, nós estamos fazendo sacrifício de tolo. Pastor, mas por quê? Deus revelou, Deus falou aqui, até pela palavra, que a situação a qual está se encontrando é você que está em rebeldia contra Deus, você está em desobediência, e Deus está com o dedo sobre você, não vai tirar o dedo enquanto você não mudar, enquanto você não fazer o que é para Deus, enquanto você não se humilhar na presença de Deus, enquanto você não quebrar o teu coração. Eu não vou fazer mais a campanha, ponto final, é entre você e Deus, acabou. A pessoa decide se vai mudar, se vai ceder ou vai continuar, porque tem gente que gosta de sofrer. Infelizmente tem gente que tem prazer, ele fica empolgado em sofrer. Para ele, se ele não sofrer, não está bom. Desculpa falar isso, mas é assim mesmo. E observa que a mulher, ela dá ouvido, ela vai fazer o bolo para Elias, e vai chegar o versículo aqui em questão que nós lemos, porque assim diz o Senhor, né? Quando ele fala do bolo, primeiro para ele, depois para ele e para o filho, ele diz: assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E agora? Só tinha um pouquinho de farinha, só tinha um pouquinho de azeite, mas a farinha da panela não vai acabar, nem a botija de azeite, nem o pouquinho de azeite que está na botija vai acabar. Enquanto não vier chuva sobre a terra, Deus vai manter a farinha, Deus vai manter o azeite. Nós vamos comer, nós vamos saciar, e todo dia vai ter farinha, todo dia vai ter azeite. Por exemplo, hoje pegou-se a farinha, usou o azeite, fez o bolo, acabou. No outro dia tem farinha, no outro dia tem azeite. Fez o bolo, usou a farinha, usou o azeite, comeu, foi dormir, acordou pela manhã, estava lá farinha, azeite novamente. Meus irmãos, isso é impossível. Meus irmãos, impossível é o povo caminhar 40 anos pelo deserto, e toda manhã, toda madrugada, quando o povo acordava, estava lá o maná fresquinho que havia caído do céu, estava lá com aquele cheiro de azeite fresco, estava fresquinho, o pão do céu, o pão dos anjos desceu ali para o povo durante 40 anos por onde eles iam. Pastor, mas será que Deus pode fazer isso na minha vida? Ele não muda. 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Pastor, o que eu tenho que fazer? Usa a fé, como essa viúva creu, como ela acreditou, como ela confiou no Senhor. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E o que vai acontecer? O versículo 15: e ela fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Se tem, meus irmãos, um Deus que ele é mestre em abençoar, é o nosso Deus. Aquela viúva que tinha os 2 filhos, que foi até o profeta, tinha só uma botija de azeite. Com aquela botija ela ficou rica.
Enquanto houve azeite, enquanto houve vaso vazio, ela conseguiu encher com aquela botija dela. Quando não havia mais vaso, então secou-se. No deserto, como eu falei aqui, a mesma coisa, todo dia tinha pão, tinha maná. Aqui, todo dia eles comiam à vontade, e todo dia tinha azeite, e todo dia tinha farinha. Eu quero dizer para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você precisa crer, pastor, mas eu só tenho esse é de Deus? É de Deus. Nós precisamos olhar lá para os evangelhos e vermos quando Jesus ele estava no templo, já vou encerrar, sentado diante do altar, ali estava a arca, e todos vinham e depositavam. Aqueles que tinham muito, depositavam muito, e ali todo mundo ofertando, abençoando. E a Bíblia diz que vai chegar uma viúva, e aquela viúva ela não tinha nada senão 2 moedinhas, só aquilo. Ela pega aquelas moedinhas e ela então lança na arca, e Jesus chama os seus discípulos a atenção e diz: vocês estão vendo o povo depositar, ofertar? Estamos vendo. Ele depositava muito, quantidade elevada, enfim, pesada, e aquela mulher depositou. Aos olhos dos discípulos, quem depositou é quem tinha muito, quem depositou a quantidade maior. Mas Jesus diz: esses que depositam muito, eles estão depositando no que sobra. Eles têm muito, isso aí para eles não é nada. Só que essa viúva, o ato que ela fez é maior do que todos eles. Por quê? Porque essa viúva ela só tinha essas 2 moedas. Ela não tinha na conta, ela não tinha embaixo do travesseiro, ela não tinha embaixo do colchão. Ela só tinha essas 2 moedas, tudo que ela tinha. E ela depositou as 2. Então essa mulher, ela ofertou mais do que todos. Mais do que todos, porque ela deu tudo o que ela tinha. Então o testemunho dessa mulher será pregado em toda a terra. Então, amados, nós olhamos para essa palavra e nós vemos que Deus é o Deus que provê, é o Deus que supre a necessidade, é o Deus que, quando Isaac estava amarrado ali para ser imolado pelo seu pai, quando o seu pai levanta o cajado ou levanta o cutelo para imolá-lo, para tirar a sua vida, o Senhor diz para ele não fazer tal coisa, e ali já havia um carneiro amarrado, já prontinho para ocupar o lugar aonde estava Isaac. Por isso que Abraão diz que o monte do Senhor se provê. Então Deus é aquele que provê todas as coisas ao seu povo, né? Então creia na palavra de Deus, creia em Deus. O que é de Deus é para Deus. Deus falou, obedeça, dê crédito para que você seja abençoado. Por aqui, quando vier o dia mau, meus irmãos, você não desistir, você não voltar para trás, e que você continue cada dia, como Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus, o Senhor, vos abençoe. As horas foram embora, as palmas bem alegres, exalta e glorifica o nome do nosso Deus. Bem alegre para Jesus.